de 2019 para 2025 são 6 anos aí, mas parece pouco, mas a gente tem uma ligação muito, muito intensa, justamente por ela é, ser a mãe aí, a madrinha, como dizem, né, dos laboratórios de inovação de todo o país. Mas eu não vou falar muito, mesmo porque o nosso tempo é escasso, vou passar para a Márcia para ela fazer a apresentação e vou ficar aqui só ouvindo e tentando aprender um pouquinho mais, tá certo? Gi, muito obrigada, seja bem-vinda e uma tarde excelente para todos nós. Márcia. Obrigada, Giovana. Obrigada. Obrigada, chefa. É uma honra te receber aqui hoje, nossa Dinda. E esse papo não podia ser com outra pessoa, né? Porque a Gisele, que deu o nosso primeiro curso aqui, quando era tudo mato, então a gente chegou meio junto, né? A gente sempre brinca que era tudo mato. E então, para falar para a gente sobre esse panorama, né? Do futuro, do presente, do passado, dos laboratórios. A Gisele Fessori, ela é diretora da Subsecretaria de Comunicação e Conhecimento e Inovação da Justiça Federal de São Paulo, né, TRF3, e ela atua com a formação e facilitação desses temas como inovação, liderança, design thinking, comunicação, e a Gisele é uma educadora, né? Então, ela é professora mesmo e também é docente da ENAP, integrante do ITIM, da Justiça Federal de São Paulo, né? Do time de inovação, com foco em laboratórios de inovação. Gi, tudo bem? Muito obrigada por aceitar. A agenda da Gisele é uma das mais concorridas do Judiciário, então é uma honra estar aqui, que você esteja aqui com a gente. E já vou começar, tá, Gi? Tá Provocando. bom, tá bom. Primeiro eu queria agradecer, fiquei muito feliz. Eu já estive aqui no link Convida logo no início, né? E Verdade. agora estou voltando, após todos esses anos, para uma reflexão sobre os caminhos, né? Não é? Estou muito feliz, agradeço pelo convite, Giovana, Márcia, muito obrigada. Obrigada, estou vendo muitos amigos e amigas aqui, muitos colegas de inovação que estão passando pelas mesmas alegrias e dificuldades também com a gente. André Tamura, nosso prof também. Ó, querido André. E já vou pegar até o gancho dele também, né? Porque ele e o professor Álvaro Gregório falam, né, que o futuro do laboratório, dos laboratórios de inovação, é a própria inexistência dos laboratórios de inovação, né? Mas a gente não quer que eles sejam assassinados, não é verdade? Então, por isso que a gente está fazendo esse papo aqui. Gi, veja bem, nas últimas semanas aí a gente tem visto, né, o morango do amor virar uma febre, né? Queria começar com essa relação aí, que virou essa febre e até chegou a desbancar a maçã do amor, né, tradicionalíssima e tudo mais. E se a gente fosse pegar esse gancho ali, nesse sentido, você acha que os laboratórios de inovação podem ter sido um morango do amor para o judiciário? Que ele, para o serviço público, né? Enfim, uma sensação de que trouxe mudanças, mas que agora talvez precise se reinventar para continuar relevante. O que que você fala para nós sobre isso? Bom, é interessante porque as pessoas, de uma maneira geral, elas são ávidas por novidades. E quando eu digo novidades, não necessariamente tudo que é novo é inovador, porque nem tudo que é novo é inovador e gera valor para alguém, que é uma característica fortíssima da inovação. Se é uma ideia linda, que não serve para gerar valor nenhum para ninguém, ela não é uma inovação, ela é só uma ideia bacana, uma modinha, né? Então, assim, a gente está vendo agora o Morango do Amor, mas se a gente olhar quantas coisas que toda hora aparecem, as pessoas vão na onda, né? Todo mundo vai para o Morango do Amor, todo mundo vai para o, sei lá, para o bonde do Tigrão, todo mundo vai para lá e para cá, todo mundo segue modismos. A inovação, ela surgiu como uma novidade. Mas ela não é uma mera novidade, ou ela não deve ser uma mera novidade, porque veja, qual é o perigo do morango do amor?
ele substituiu. Ele é novo em relação à maçã do amor, mas ele é mais do mesmo. Ele é uma fruta igual a maçã do amor com um caramelinho. Agora é incrementário, tem gente que põe brigadeiro, põe creme, põe um monte de coisas, né? Antes da casquinha. Mas assim, é apenas mais do mesmo com outra cara. E a gente tem que tomar muito cuidado para a inovação e os laboratórios não serem mais do mesmo com outra cara. A gente corre esse risco, sim. É, dos laboratórios serem um morango do amor, né? E é ruim isso, porque a gente enjoa, não quer mais e sai em busca de algo novo. É. E a gente se Não preocupa é porque, isso. né? O morango, esse morango aí não dura muitas horas fora da geladeira. Então, Então, a gente tem. e empapuça, né? Você não vai comer 500 morangos no amor. Então é aquela coisa que você vai, prova, 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 dali a pouco você não quer mais. E a gente não pode deixar. E é um esforço contínuo, né? A gente, lá no JUSP Lab, nós estamos aí nessa trilha há 9 anos. E é muito complicado resistir aos modismos, resistir às interferências, às ingerências e tudo, as dificuldades, superar desafios e manter o propósito, que é a inovação. Ela tem uma frase que eu gosto muito que fala: inovação é gerar algo novo que gere, que traga valor, benefícios para alguém, né? Inovar é criar algo útil para alguém, tanto aquela pessoa que vai receber, como a pessoa que faz também. Então, é um desafio constante que a inovação não seja um modismo. Eu acho que, assim, eu acho que foi que em 2022, mais ou menos, a gente teve aquele boom dos laboratórios de inovação. Todos os tribunais do país criando laboratórios de inovação. Muitos ainda estão sendo criados, CNJ, CJF, todo mundo embarcou nessa onda da inovação, todo mundo queria inovar. Mas muitos não sabem, não sabiam exatamente o que significava isso, né? Por isso que a gente ainda enfrenta tantos desafios institucionais para transformar a inovação num prato permanente do cardápio e não numa sobremesinha que aparece aí de vez em quando, né? Só para fazer uma analogia com o morango que a Marcinha trouxe. Adorei. E a gente estava conversando hoje mais cedo, né, sobre a pesquisa do CJF, né, e essas questões de tirar os laboratórios de inovação dessa transversalidade dos eixos assim e deixar ele como um eixo principal, né, talvez e tudo mais. Então, para que os laboratórios não flopem, né, porque às vezes a gente tem essa sensação assim que está se for conversar com laboratoristas mais antigos, né, não quem está começando agora, mas com os mais antigos existe essa tendência, né, de gente que entrou e está saindo, está sendo saído dos laboratórios, talvez uma falta de visão estratégica com relação a eles, né, ao tempo de inovar, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer dessa conversa, né? Mas por enquanto, eu queria que você visse, né, com essa tua visão sistêmica e panorâmica, vamos dizer assim, né, a evolução dos laboratórios de inovação, desde o primeiro que você criou aí com a Justiça Federal de São Paulo e os outros tantos que você ajudou a criar, né? Como que você vê essa evolução, esses obstáculos que foram surgindo aí? Tá. Bom, a inovação, né, eu acompanho desde 2016, ela acabou surgindo como uma resposta, né, os laboratórios de inovação acabaram surgindo como uma resposta para diversos desafios institucionais. Lá em São Paulo, lá, eu estou aqui em São Paulo, né, como se eu estivesse aí com vocês, aquelas coisas do virtual. Aqui em São Paulo, ela surgiu porque nós tínhamos um problema muito sério.
redução orçamentária, falta de pessoas, excesso de trabalho, mudanças com o processo eletrônico, e como é que a gente lida com tudo isso? E na época, a doutora Luciana Ortiz, doutor Paulo Neves, né, que estavam à frente da diretoria do foro, pensaram em usar as ferramentas, os métodos ágeis, as ferramentas de inovação, não só para criar o laboratório de inovação, mas para efetivamente transformar a administração da Justiça Federal de São Paulo. E os laboratórios foram criados como resposta a todas essas dores do judiciário. E eles foram muito importantes e são muito importantes, eles ainda são fundamentais, porque eles fazem a gente repensar não só o judiciário, mas todas as nossas práticas. Eles introduziram todo um pensamento mais ágil, e eles trouxeram uma coisa além das metodologias, né, o design thinking, o espaço para experimentação, eles trouxeram a visão do usuário no centro. Porque parece uma besteira, né? Mas para quem que a justiça existe? Para atender o cidadão. E muitas vezes na oficina, você vê que as pessoas esquecem o principal, assim, a razão da nossa existência, que é o cidadão, que é entregar a justiça de uma forma célere, otimizada, e que também olhe para quem trabalha para entregar essa justiça, né? Que a gente consiga ter melhores práticas para que as pessoas, magistrados, magistradas, servidores e servidoras, também possam trabalhar de maneira mais eficaz, mais produtiva e mais leve, mais inteligente, mais racional. Então, os laboratórios eles surgiram para isso, para criar este espaço de repensar o poder judiciário e trazer o cidadão, o usuário, o humano, né, para o centro do desenho de qualquer solução. Só que ao longo desse tempo eu vejo algumas questões, né, que a gente esbarrou no início e continua esbarrando, eu acredito que muitos de vocês também. As pessoas hoje falam, como falavam há 9 anos, 8, 9 anos atrás, que a gente precisa sensibilizar, capacitar, conscientizar as pessoas para a importância da inovação. E a gente faz isso há tanto tempo. Mas será que já não está as pessoas já não estão conscientizadas o suficiente? Já está na hora de promover efetivamente transformações? Isso é uma questão que me inquieta sempre, né? E a gente esbarra em algumas questões. A gente existe há 9 anos e tem servidores da Justiça Federal de São Paulo que passa lá ou vê alguma publicação e fala: Nossa, a gente tem isso. Gente, faz 9 anos. A gente dá curso todo ano, a gente faz publicação, a gente vai nos eventos, a gente tem, eu falava para a Márcia agora, na nossa biblioteca virtual, um carrossel de inovação, onde a gente mantém atualizado, com um monte de informações importantes. A gente tem a prospecção de inovação que o Brasil inteiro recebe, que a biblioteca nossa faz. Inovação, agora a gente está fazendo inovação em IA, mas a gente também tem prospecção em gestão de dados. Então a gente fala, 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 mas na prática parece que isso não chega até os ouvidos nem da administração, a alta administração, e nem dos colegas, né? Então, assim, ao longo dessa época, eu me deparo sempre com os mesmos problemas, tanto no meu laboratório, como eu converso com os colegas aí Brasil afora, nos outros laboratórios, né? As questões se repetem. E uma coisa que sempre me incomoda é esta confusão de inovação com mágica. É você fazer uma oficina de 4 horas e, ao final dela, você entregar um projeto pronto, maravilhoso. E inovação não é projeto com entrega final. Inovação é teste.
Olha, é um processo. Por isso que chama laboratório, né? Porque é onde a gente faz experiência para ver se dá certo. É onde a gente testa antes de pôr em prática para evitar gastos desnecessários. Outro dia, colegas fizeram aí uma contratação e vieram me perguntar: ai, olha, a gente fez uma contratação X para 200 vagas e só preenchemos 8. Que a gente faz agora? A gente vai ter que cancelar o contrato. Eu falei, mas vocês não perguntaram antes, né? Não fizeram uma pesquisa com o usuário para ver se haveria interesse? Vocês não pensaram em que persona vocês queriam atender? Ah, não. Então, se tivesse feito, se tivesse levado para o laboratório de inovação, para que isso fosse estudado, pensado, testado, vocês não iriam agora ter que cancelar um contrato, perder dinheiro, porque a gente esquece o básico, né? A gente quer fazer, 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 mas a gente não quer ter aquele tempo importantíssimo de fazer pequeno. Pensa grande, mas faz pequeno. Porque se não der certo, você não tem desperdício de recursos. E a chance de você entregar algo que seja mais aderente à necessidade, às expectativas, mais viável, é muito maior, né? Então, isso é um problema, essa confusão de laboratório de inovação com área de projetos. São duas coisas distintas, podem trabalhar juntas, mas, na minha visão, não devem se misturar, né? Eu, pelo menos, penso assim, no IJUSP-LAB a gente separa bem. A gente é laboratório de inovação. Nós entregamos protótipos, nunca projetos, e esses protótipos são testados, aprovados, voltam para o laboratório se precisar fazer ajustes, mas daí, depois que ele sai do laboratório, é aí que ele vai virar um projeto, que vai passar por todo aquele processo de gerenciamento de projeto. Então, eu acho que essa resistência à cultura de tolerância ao erro, um erro controlado num ambiente seguro, esse imediatismo de querer tudo pronto, rápido, entregue, perfeito, pronto, acabado, isso aí é uma questão que a gente enfrenta desde sempre nos laboratórios de inovação. Uma outra coisa, né? Eu falei do conscientizar, capacitar, e agora é ganhar prêmios também. Então, eu vejo inúmeros laboratórios e a gente conversa. O que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos trabalhando para os prêmios, para os diversos prêmios. Não que não seja legal, é bacana ganhar prêmio, mas desde que o que você cria seja útil, transformador, que traga algum benefício para alguém, que tenha impactos positivos reais. Se for só para ganhar prêmio, é bacana, mas não é o objetivo final da inovação, né? Não é isso que os laboratórios devem fazer. E aí tem a ver com o futuro do laboratório, não existirem mais laboratórios. Eu acho que a gente ainda não está. Aliás, a gente está muito longe desse ponto de maturidade, aonde todos os servidores, magistrados e magistradas, servidoras, todo o público que atua no Poder Judiciário está na mesma página e inova em todos os seus processos de trabalho, pensa sempre trazendo o usuário para o centro, pensa com os princípios e objetivos e propósitos da inovação, sem precisar levar para o laboratório. Mas isso, gente, se as pessoas nem sabem que o laboratório existe, ainda vai demorar bastante tempo para acontecer. E, nesse momento, a gente tem que garantir a sustentabilidade institucional dos laboratórios, para que a gente possa dar o próximo passo, né? Então, integrar os laboratórios às estratégias dos nossos tribunais. A gente vê que muitas vezes a gente funciona como um apêndice. A gente está lá, mas a gente não é
ouvido, não é incluído nas decisões estratégicas da alta administração. E a gente tem um potencial muito grande de melhorar o poder judiciário, principalmente se trabalhássemos juntos. Porque problemas que a gente enfrenta no dia a dia muitas vezes são nacionais e nós podemos trabalhar juntos, conjuntamente, para criar protótipos que possam se transformar em projetos de alcance nacional, para melhorar não só o meu tribunal, a minha instituição judiciária, mas a de todo mundo. E isso vai refletir num impacto muito positivo para o cidadão, né? E isso também ele vem ao encontro do que a Márcia falou, né? A gente está vendo nos últimos anos laboratórios sendo desconstituídos, colegas que estão lá desde quando tudo era mato sendo tirados do laboratório de inovação, os laboratórios sendo assumidos por uma comissão, um comitê gestor, composto muitas vezes por pessoas que foram nomeadas, mas não sabem exatamente o que é para ser feito, né? Qual é o propósito de você ter um laboratório de inovação na sua instituição. E outra questão que esbarra na sustentabilidade institucional é a questão de que, se eu não estou integrado na instituição como área estratégica e importante, eu vou sempre depender de uma liderança específica ou do entusiasmo de um grupo. E isso não garante a nossa perenidade. Eu até falava para a Márcia antes que é como construir castelo de areia, né? É lindo, mas vem a próxima onda, derruba tudo. E a gente está vendo isso acontecer em alguns locais, estão criando laboratórios e em outros estão descontinuando laboratório. Outro dia eu fiquei muito triste porque uma pessoa me disse assim: não, a gente criou, tem portaria, tem tudo para cumprir o que o CNJ pede para o prêmio. Mas na prática a gente não tem nada disso, porque não precisa. Então, né, é muito triste. Essa angústia, assim, né? Parece que a gente evoluiu, né? É a cultura mesmo, cultura de inovação, a cultura do serviço público, não sei se é só do judiciário, eu acho que não, porque a gente, assim como eu, você transita também bastante pelos outros poderes, né? A gente vê que é assim. Então, essa dificuldade de colocar, né, o laboratório. Então, os Sim. laboratórios, eu percebo assim que eles estão muitas vezes, infelizmente, eles são vistos como uma peça decorativa, um símbolo, né? E daí a gente evoluiu do sensibilizar, conscientizar, capacitar para sensibilizar, conscientizar, capacitar, ganhar prêmio e tá lá, E né? aparecer na foto. Eu apareci na foto, porque daí todo mundo, nossa, o Tribunal X, PTO lá ganhou, ganhou o prêmio, nossa, que legal, nós ganhamos, mas assim, ninguém está muito preocupado o que fazer com isso, ou se está funcionando, porque muitos laboratórios não têm a chance sequer de testar, porque é a cultura da experimentação mesmo que falta. Sim. Pessoas ainda não entenderam e a inovação continua muitas vezes sendo feita para dentro, sendo feita nos escritórios no modo cascata, né? Como sempre foi, assim. E, e assim, dá a impressão é isso, ele é irrelevante porque não tem. Eu vejo que as equipes são muito pequenas, né? Dos laboratórios, de modo geral. Você é uma privilegiada, né? Mas Mas assim, eu sou em termos, né? Porque assim, eu não tenho equipe. O é, laboratório de inovação tem uma pessoa que faz outras coisas também, mas ele é dedicado exclusivamente, ele é o supervisor do laboratório de inovação, porque na estrutura organizacional o laboratório é uma seção com um servidor. A minha sorte, digamos assim, eu tenho pessoas da minha equipe aqui assistindo, né? É que a gente, na subsecretaria, a gente tem esse contexto, olha lá, o JP eu falo. presente, o João Paulo, a Rosimeire, a Elisa, né? O pessoal está aí.
Deve ter outros também que eu não vi, mas assim, a gente tem esse conceito na subsecretaria de trabalho colaborativo entre todos que nela trabalham, não importa a área. E a subsecretaria que a gente trabalha, ela também é muito peculiar, porque ela foi desenhada no Laboratório de Inovação. Ela foi Olha, criada a partir de um protótipo desenvolvido no laboratório que respondia ao problema como promover o trabalho colaborativo e a cooperação interáreas. E acabou virando uma subsecretaria. Era para ser um modelo a ser seguido pelas outras, mas a gente não consegue atravessar os muros, né? Tem gente que fala, eu quero ir aí trabalhar com vocês. Aí eu digo, olha, tudo bem, aqui a gente trabalha, colabora. O que que isso significa? Que a Rosimeire, que está aqui, a Elisa, são bibliotecárias, mas elas, quando necessário, elas se juntam a projetos da Escola de Servidores, da sustentabilidade, do laboratório. Eu também, João Paulo também. Então, a gente trabalha, nós temos projetos da subsecretaria. E todo mundo se insere segundo sua disponibilidade, seus talentos. E por causa deste clima, muita gente, quando eu explico isso, fala: não, eu não quero, eu vou ter que fazer algo além do meu trabalho. E isso é uma questão cultural muito forte no Poder Judiciário. Você não quer fazer algo além do seu trabalho. Então, e que não é seu trabalho também, só que num outro contexto, né? Então, eu sou privilegiada nesse sentido, porque os nossos laboratoristas estão todos lotados na subsecretaria. Então, a gente consegue fazer as oficinas, fazer os registros, ter apoio, porque a gente conta só com o pessoal de dentro. Formamos outros laboratoristas fora, mas eles não vêm, porque a chefia não autoriza, porque eles não têm incentivo. Muita gente fala: olha, eu vou ter que trabalhar horas a mais para repor lá na minha área, meu trabalho vai acumular, meu chefe faz cara feia e eu não ganho nada com isso, né? Então você tem que contar aqui sim com os entusiasmados, aqueles que falam, não, eu vou, faço, não vou ganhar nada. Não, vou ganhar sim, eu vou ganhar realização, alegria, satisfação. Mas isso é muito pessoal, né? Nem todo mundo é movido pelos mesmos estímulos motivacionais, né? Então, eu sou privilegiada nesse sentido, que a nossa equipe aqui é muito parceira. Então, a gente está sempre junto. Tanto que o nosso lema lá na Sub é "Tamo junto", né? Tamo olha, junto, porque é isso ou nada, né? Então, nesse sentido, Márcia, inovação não pode ser a palavra da moda. Não pode ser um morango do amor, porque como todas as modinhas, isso passa. Porque vem outra coisa, né? Eu brinquei com a Márcia, falei, daqui a pouco vai ter a banana do amor, a pera do amor, sei lá, né? A cereja do amor. Porque as modas passam, enjoam e se cria outra coisa. Por isso que é importante que o laboratório tenha propósito, cause impacto e mexa nas estruturas e não só na superfície. Essa é uma olha. questão importante. Essa é a questão, né, era isso que eu ia colocar, né. Então, porque o que que acontece? O laboratório, muitas vezes, ele é visto como irrelevante, porque ele não está inserido nos planos estratégicos, né. E ele não está inserido nos planos estratégicos, porque não é visto como relevante. Então tem essa lógica circular, né, que mina o potencial dos laboratórios, né, na minha visão, e às vezes inviabiliza resultados. Então, a gente está aqui batalhando para pôr na rua um projeto que também já foi testado e que já está validado, e faz só 2 anos que a gente está tentando, assim, né? O patrocínio. E sempre fica para depois, né? Porque, então, os laboratórios não ainda não, por isso faz todo sentido o que você falou, né? Essa questão de a gente
dessa cultura, né, de não inovar só no laboratório. Vai demorar ainda um pouco, né, porque ainda tá visto, a gente está fora do centro das decisões, né, de decisões importantes que, né, ou projetos importantes institucionais, às vezes, o laboratório geralmente não é chamado, mas existe, a gente inovou, fizemos tais coisas, fizemos, mas é o que você falou desse projeto, daí gasta-se, né? Não gastou 6.000 reais para testar um negócio, daí gastou 6 milhões num projeto que não vai dar certo, porque as pessoas não usam, porque não precisava daquilo. Então, a energia de gastar uma solução ótima por um problema que não existia, né? Não existia. Então, a gente Isso é uma sempre questão. a gente fica como dispensável. E é isso, né? Tem até uma das perguntas aqui, porque as pessoas, quando se inscrevem, falam, né? Podem perguntar ou fazer comentários, né? E daí alguém pergunta se pode ser um fator para contribuir com o insucesso de algumas iniciativas, o fato de que o laboratório de inovação, ele é uma coisa que eu falo bastante também sobre isso, que, né, várias pessoas já me ouviram falar, que o laboratório não está no contexto da instituição, na realidade, assim, se a gente for ver, assim, ou é uma gestão que vem, depois a outra já não quer, então não está no contexto, mas está na estrutura, né? Então, existe laboratório de inovação, coordenador de inovação, curso de inovação, palestra de inovação, prêmio de inovação, evento de inovação, mas, na realidade, na hora de decidir, de colocar um projeto à rua, não chamam a Gisele para participar da construção, né, do projeto. Daí a Sim. Ana que até fala, ó, a maioria dos colegas nem sabe, né? É isso, é cultura institucional mesmo. Então, E o Hébio fala que tem a ver com a cultura institucional da inovação e que isso vai é, além do laboratório, e é verdade, né? Assim, é uma coisa que não dá para entender, né? A gente está na estrutura porque as instituições querem dizer que inovam. Não, eu tenho laboratório de inovação, eu tenho comissão, comitê, curso, capacitação, tal. Eu inovo. Mas não basta dizer que inova, né? A gente teria que transformar efetivamente através das experiências, dos testes, das questões em laboratório, né? Das questões que são tratadas no laboratório e efetivamente trazem soluções que vão ser posteriormente implementadas e vão gerar benefícios, né? Eu acho que essa cultura da experimentação, a tolerância ao erro, o saber que não é instantâneo, não é mágico. Gente, até hoje tem pessoas que me perguntam: eu quero fazer uma oficina por 50 pessoas em 2 horas. É possível? Não, não é para possível. construir um foguete. Não, para tratar a questão do trabalho escravo, por exemplo. É. Como? Gente, em 2 horas, 50 pessoas, é impossível, né? Então, quer tudo muito rápido. Tinha uma pessoa que trabalhava conosco que ela dizia assim: não, mas acho que 1 hora dá, né? 2 horas dá. Não, não, não dá. Não dá. Foi uma pessoa que esteve na coordenação dos laboratórios. Não, gente, não dá, não pode fazer assim, porque senão a gente desacredita a inovação quando a gente começa a fazer essas oficinas de mentirinha, né? Pocket. Né? A pessoa não entende o que está acontecendo, não se chega a lugar algum, e aí a pessoa fala: nossa, aquele negócio lá de laboratório é horrível. A gente não entende É, nada, não se resolve nada, tudo umas coisas que não têm sentido. E daí é o design thinking que não funciona, e não é, é o né? design thinking que não funciona. O nosso diretor do foro atual, doutor Paulo Conrado, quando ele entrou, ele falou assim para mim: olha, essa coisa do laboratório de inovação, eu tive uma experiência muito ruim. E para a gente fazer ele passar a ter uma experiência boa e confiar no nosso trabalho,
que hoje ele confia, ele apoia, né? Assim, ele permite que a gente trabalhe, ele não coloca obstáculos, ele nos autoriza a participar de eventos de inovação. E uma coisa curiosa, ele não fica preocupadíssimo com os prêmios, ele fica preocupadíssimo com a efetividade, que isso é muito bom, né? Então, mas ele teve uma experiência ruim enquanto usuário participante de uma oficina. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para a gente não dar tiro no pé, né? De querer fazer as coisas de uma maneira atabalhoada e gerar uma imagem de como você falou, o design thinking não funciona. Isso é uma bagunça. Mas também a gente não pode cair no outro extremo, né? Eu brinco que a gente sempre deve buscar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, né? Do meio, nem sempre radical para lá nem para cá. Porque aí muitos laboratórios às vezes falam assim: ah, não, eu não permito, se não for fazer tantas horas, tantas oficinas, usar estas todas as ferramentas, não é inovação, então não faço. Não, a gente tem que. Eu brinco de oferecer degustações. Às vezes as pessoas falam: olha, eu tenho aqui um problema. Aí a gente faz uma reunião de briefing, aí a gente vê que não é bem uma oficina, um problema, mas é uma questão de comunicação. As áreas não conversam entre si e elas têm que trabalhar juntas. Então, se você põe todo mundo e faz um design thinking é, adaptado, e veja, eu não estou fugindo da metodologia nem da abordagem, até porque o design thinking não é estanque, né? Ele é iterativo, ele é flexível, adaptável, mas eu mostro para as pessoas como aquele modo de trabalhar auxilia e elas resolvem lá o problema de comunicação. Nós fizemos isso recentemente com 3 áreas que tinham que trabalhar juntas. João Paulo estava comigo, a gente fez uma mediação, uma reunião facilitada para todos se ouvirem, se conhecerem, se entenderem, sai um fluxo. E eles estão trabalhando em paz e as coisas estão funcionando. Isso é inovação no judiciário. Não somente criar projetos espetaculares, maravilhosos e milionários, mas é você levar utilidade prática para as pessoas, resolver problemas reais das pessoas, né? E não problemas imaginários, gastar milhões com isso e depois as pessoas, ah, mas eu não preciso disso, eu não quero. Então, é uma coisa para a gente pensar. É, É, e então, ver desculpa, Gi. imagina. Passar a ver o design thinking e outras abordagens como um estilo de vida, um estilo de trabalhar, uma nova forma mesmo, né, de trabalhar. E daí por isso que ela vai poder ser feita na mesa cinza, não precisa vir aqui no espaço colorido, né? E que nem você falou, faz degustação, às vezes é degustação mesmo, e às vezes é um recorte de uma parte do design thinking. E a gente não pode abrir mão desses princípios, né? Então, Sim, então não vai resolver construir o foguete lá em 1 hora, numa oficina de 50 pessoas, mas você pode fazer aqueles problemas localizados, né? Ou uma uhum, parte do problema, que nem você falou, pode só vir descobrir o problema. Qual é o problema? Eu recebi uma diretora um tempo atrás que ela falava assim, ó, eu sei que tem um problema. Aqui eu não consigo, eu sou nova na unidade, eu não consegui identificar, mas tem. Daí eu falei, vamos trazer o pessoal para dentro, sim. né? Eu acho que essa coisa do recorte é muito importante. Muito significativo. Eu fiz uma oficina para ouvidoria, porque eles queriam conhecer o público. Então, a gente fez uma oficina só para desenhar personas. Olha só. Era uma coisa específica, não precisa uma oficina inteira. Aí, depois, sim, depois que eles identificaram as personas, aí eles gostaram, porque não conheciam, voltaram, e aí sim, desenharam lá um programa de atendimento para atender às expectativas de todas essas pessoas. A gente está fazendo um ciclo de oficinas colaborativas, Mimi, do IPELAB e eu, para a Infam,
E são oficinas de escuta empática. A gente quer saber a opinião dos magistrados no país afora sobre a educação judicial e o que precisa mudar, manter, melhorar, aprimorar. São oficinas de escuta. A gente usa a empatia e pensamento reverso, né? Pensar o que é o ideal, o que eu tenho, o que eu preciso fazer para melhorar. É uma coisa, é uma ferramenta só. É um recorte, mas atende aquele problema pontual. Então, acho que esta flexibilidade é muito importante para a gente nos laboratórios, né? Para você trazer as pessoas. Eu estava contando para a Márcia que agora a gente faz com um dos nossos juízes, já há 3 anos que ele vem buscar o laboratório com a equipe dele. Ele e a equipe passam uma tarde com a gente no laboratório para descobrir problemas internos de relacionamento, de comunicação, de fluxo de trabalho e juntos criarem soluções. 3 anos. E ele já me falou quando foi embora essa última vez, ano que vem estou aí. Aí a nossa vice-diretora do foro gostou da ideia, falou: não, vamos fazer um projeto. E a minha vara vai ser a primeira, porque eu quero, então já está marcado. Vejam, é coisa simples, é um recorte para identificar um problema e buscar solução para aquela equipe. Aí a gente fala, mas isso não é grandioso, não dá prêmio, não isso, não aquilo, mas é útil. Para aquelas pessoas é útil, é importante. Então, acho que a gente tem que buscar este foco, né, para além de tudo, tornar perene. É um trabalho de formiguinha a gente fazer a administração entender que a gente é importante. Mas a gente que vem da área de capacitação, Márcia, quantos anos a gente demorou para eles começarem a dar importância para a capacitação? Foram, sei lá, quantos anos, acho que uns 20 anos. É Para verdade. a gente deixar de ser pastelaria e passar a fazer planejamento de capacitação, pesquisas, fazer entregas consistentes de trilhas de aprendizagem que façam diferença de fato. Então, é um longo caminho, por isso que eu acho que a gente, o laboratório, não está pronto para morrer ainda. A gente tem algumas coisas ainda para entregar e para avançar. É. Então, é isso que essa colega que eu te falei até num evento e ela foi super aplaudida. Deixa eu até ver se ela está aqui hoje, não sei. A Josiane, e que falou isso, né? Usou essas palavras que eu usei lá no começo, assim, tudo bem, o laboratório, ele nasce para que ele morra mesmo, né? De certa forma, mas, né, a gente tem que equilibrar ali não estou vendo ela aqui, equilibrar a existência do laboratório com a ideia de que a inovação deve acontecer em qualquer ambiente, então que os líderes falam, ó, meia hora por semana que seja, a gente vai tirar para inovar, para pensar em inovação, né? Então isso vai, né, deve ser um futuro, mas a gente não quer que ele seja assassinado, né? Então Exato, a gente só cuidar exato. isso. É por isso que eu falei, todos nós, né? A gente nasce, o nosso caminho, o nosso destino final é a morte, né? De todo mundo. Então a É, gente também nasce para morrer em algum momento, mas assim, a verdade. gente quer deixar um legado, né? E eu acho que o legado do judiciário, dos laboratórios no judiciário, é esta implementação de uma mudança de paradigma, de uma mudança de cultura que realmente permita que os próprios gestores digam: olha, vamos parar 10 minutos uma vez por semana para pensar nos nossos problemas. É uma prática que a 3M faz. Uhum. As equipes têm X tempo por semana para pensar em melhoria de produtos, em aprimoramento, em inovação, né? Claro, até a gente adquirir esta cultura demora um pouco, mas acho que é o caminho, é o caminho. E não adianta você empurrar a inovação, os laboratórios goela abaixo da administração, porque se a pessoa não entende o contexto, ela vai achar, ou se ela teve uma experiência ruim, ou se ela é cética de uma maneira geral, ela vai achar que aquilo é tudo bobagem, que a gente fica lá colando post-it colorido e que só se faz inovação assim e que não serve para nada, né? Que é bacana, deixa eles lá.
Quando precisa, o CNJ pede, a gente tem a foto para mostrar que a gente está cumprindo, mas né, não inova de verdade, faz de conta apenas. Eu acho que um papel importante nosso nos laboratórios, e eu falei isso no Enastic, né, é resistir, persistir com muita resiliência e paciência, porque não tem, ou desistir, né? Eu conheço vários colegas que desistiram. Falar, não, não dou conta disso mais, não quero, né? Ou você vai resistindo e mostrando o quanto é importante, o quanto é útil, mas não só com palavras, né? A gente criando realmente um espaço no laboratório de colaboração, de transformação, mostrando a importância do teste, né? Para essa pessoa que me falou desse gastaram milhões porque não pensaram antes, eu aposto que numa próxima vez ela vai pesquisar antes. Então já mudou um pouquinho a cultura. Então muda um aqui, muda um ali. Porque mudança de cultura é assim, ela vai mudando aos poucos. Não adianta falar, agora mudamos tudo. Não, não É. funciona. Então, eu acho que aos pouquinhos. E é talvez, né? Eu falo que o que que vem depois da inovação? A transformação real, né? Pelo menos na minha visão, é o que vem. A transformação real, a mudança de paradigma, a mudança de modelo mental, a institucionalização não só dos laboratórios, mas muito mais do que isso, a institucionalização do pensamento inovador, dos princípios e conceitos da inovação, do usuário no centro, da utilidade das coisas e principalmente, de testar antes de sair fazendo e de fazer pequeno, para não desperdiçar recursos nem tempo, que são coisas preciosas que a gente não tem. É, muito bom. Estou aqui pensando, né? O do futuro. Gi, eu vou te tentar ler aqui, tem umas outras perguntas. Ó, eu Ah, peço o pessoal aí da nossa audiência também, né? Estamos em 33 na sala, que também participem, né? Mas aqui tinha mais três perguntas aqui que eu ainda não falei. Ah, não, tem quatro, ó. Um você já até meio falou, né? Porque a pergunta era assim, como manter o ânimo da inovação sem contrapartida financeira? Deve ser com relação aos laboratoristas, né? Eu não sei se é isso ou se é uma questão de que a maioria dos laboratórios não tem orçamento próprio, também pode ser isso, né? também. Eu estou imaginando que essa contrapartida, esse reconhecimento, sei lá, de algum jeito, e né? Nem sempre a contrapartida financeira é a solução, mas o que você A diz? gente tem pessoas bastante entusiasmadas que trabalham. Como eu sou a gestora da área, eu procuro. Já aconteceu de eu falar: olha, você participa da oficina, eu te dou uma folga. A gente faz banco de hora, sabe? Porque algum incentivo as pessoas precisam ter. Mas na maioria das vezes, com a minha equipe aqui, a gente pede e todo mundo se dispõe a trabalhar. Só que fica um grupo restrito de laboratoristas, né? Eu poderia contar com muito mais gente. Então, acho que, por enquanto, o maior falando de mim, o maior incentivo que eu tenho é a satisfação de fazer o que eu faço depois de 26 anos de justiça. Eu estar trabalhando com uma coisa que eu nunca imaginei quando eu entrei na justiça que ia ter aqui, que era Verdade. laboratório de inovação. Trabalhar com design thinking, botar os magistrados, servidor, desembargador na mesa e todo mundo tratando, conversando de igual para igual, com os mesmos pesos, né? A ideia dele não é melhor que a minha, só porque ele é juiz ou desembargador. A ideia dela é tão boa quanto a outra, sabe? De ver as pessoas efetivamente colaborando para resolver um problema, para identificar e resolver um problema, independente de cargo, de autoridade ou de qualquer outra coisa. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito. E o desafio, né? Então, assim,
o desafio de estar sempre buscando a atenção da administração, possibilidades, oportunidades de mostrar como o laboratório pode contribuir. Aqui a gente faz muito isso. Ó, o laboratório, ele está a serviço de vocês. Usem. Usem. A gente está aqui pedindo para ajudar. Usem, né? É mais ou menos isso. Essa motivação, né? A gente quem tá aqui é todo mundo outsider, né? Todo mundo insurgente, assim. E Isso. você tem essa sensação, a gente tem né? Essa gana aí, essa vontade, esse ter grandão, não vou falar no dicionário, palavrão, É. mas é isso que a gente tem, né? Mesmo, a gente é movido por isso e sou mais antiga que você na justiça, né? Que eu estou com 32 anos Olha só. e E a prestes gente está a, aí, né? Ainda brilhando o olho, feliz e buscando novidades, né? é, prestes a me aposentar e a mesma sensação, ó, nós que já somos, né? Aqui decanas, temos essa sensação, e o Igor Meira, que agora faz parte da minha equipe, não sou mais uma equipe agora, não posso Olá, mais Igor. reclamar. Bem-vindo, E bem-vindo. ele veio Obrigado. da iniciativa privada e também ficou muito surpreso. E colocaram ele na inovação, ele ficou super surpreso que ele não tinha nem ideia, né, Igor, que existia isso. Exato, exato. Fiquei bem surpreso, até comentei com a Márcia, assim, não imaginava que teria. E ela me contou, né? Estou há pouco tempo, ela me contou já, né, o que foi feito. Fiquei surpreso de novo, né? Então, achei bem bacana e tive, né, a oportunidade de trabalhar com, né, esse assunto na iniciativa privada. E também sofre, né, de muito aí do que foi comentado aqui hoje, né? Então é bacana ver, agora tá desse lado, né? E ver que também tem essa parte de inovação e também passa aí pelos mesmos problemas esses que podemos, né, juntos aí resolvê-los, mas também, né, de novo fiquei surpreso e feliz por ter, né, essa parte de inovação aqui dentro. Bem-vindo, essa é a nossa galera aí. É, e é isso, a gente vai caminhando e sem vontade de parar, né? E aí você fala, não, depois da inovação que vem, né? Depois da inovação vem mais inovação, porque dá a impressão que inovação é alguma coisa que vem, acontece e acabou. Mas se você olhar para a história da humanidade, a humanidade é movida a inovações. Todas as mudanças comportamentais, culturais, econômicas, sociais, enfim, elas são movidas por inovações, então não para. Depois da inovação, vem mais inovação para continuar a transformação. É que o judiciário chegou um pouco tarde, né? A pessoa fala, nossa, design thinking é algo novo? Não, não é. Existe desde 1960, na Faculdade de Engenharia de Stanford, eles já começavam a pensar desta maneira. Só que para nós chegou em 2016, 2017, é algo novo ainda, né? Você falou, os laboratórios de inovação há 9 anos. 9 anos não é nada, né? É um suspiro, faz pouco tempo. E a maioria dos laboratórios começaram a surgir em 2022, 2023. Então, é algo que ainda está se consolidando no Poder Judiciário como importante. É. Tem E é esse isso. caminho, né? Tem esse Tem caminho. a escada da inovação, acho que é da Deloitte, né, que fala, então, então, tem uma coisa muito disruptiva, uma coisa muito que é nova, inovadora, e daí ela cresce, cresce devagarzinho, devagarzinho, daí ela entra no degrau, né, no mainstream, aí vira normal, daí vamos buscar outra, e daí vira normal Outra, e outra, então, exatamente. não vai. É isso, não para. Mas Mas a no nosso inovação, não. caso concreto, tem que vir o que vem depois, a gente continuar trabalhando para efetivamente transformar, né? E aí chegar nesse patamar
para buscar outras inovações necessárias. Porque a gente, como poder judiciário, como poder público, a gente tem muito que inovar ainda para melhorar não só os nossos serviços, mas a qualidade de vida de todos que aqui trabalham, né? Exatamente. 86 milhões de processos e aumentando é o E acervo do aumentando. judiciário. Então, né, tem E, que fazer fechar é, essa conta. tem que fechar essa conta. É isso. Professor André Tamura nos ouve, se você quiser dar um oi também, seja bem-vindo, que honra. Olha, ele é daqueles que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Aham. Mas é Ele uma deve honra, estar, né? ele deve estar assim, O fazendo André outras participou do nascimento do nosso laboratório, desde o início. O André, Álvaro Gregório, coisas. o professor Aguni, a Gabriela Dourado, né? Ah, ele disse que a Gabriela ligou para ele. Ixi, bem Então, na ele hora. não pode falar com a gente porque a Gabi é prioridade. Gabi manda nele. Então, acho que estamos nos encaminhando aí para o final. Mais perguntas? A Niri está aí. A Niri agora está numa corregedoria importante e o processo deles, a gente teve a felicidade de participar dos testes, do novo estilo de correção dessa gestão. Está, ó, sensacional. Ah, é um exemplo, a Niri é um exemplo, né, do pensamento da inovação, o pensamento inovador que rompeu a barreira do laboratório e foi para a corregedoria. Ela Não é? levou o pensamento, né, Niri? É isso que a gente precisa para efetivamente transformar. Muito bom. Ouvem? Sim, Me ouvem? Sim. Então, nessa fase, nova fase aqui da corregedoria, também está se valorizando bastante essa parte da inovação, né? Tanto que fomos chamados, aí eu e mais um colega que trabalhamos com isso, para poder dar uma repaginada nas próprias correições, né? Os que vão participar, ou enfim, nas unidades judiciárias, vão ver que vai estar um pouco diferente. E também pretendemos ter outros projetos aqui dentro, né? Que a gente faça as coisas de uma forma diferente, melhor, enfim, né? A inovação que a gente tem em mente é que sempre possa agregar e melhorar alguma coisa, né? E facilitar e dar agilidade, enfim. E fiquei muito feliz, né, com esse convite, assim, não só por mim, né, pela Niriane, mas por ver como a inovação aqui na quarta região, pelo menos, ela está sendo mais valorizada, né? verdade. E a Niri falou uma coisa importante, né? Inovar não é só fazer diferente, é fazer melhor, né? É fazer diferente e melhor. Porque se a gente está fazendo do mesmo jeito há anos e anos e não teve alteração alguma, eu estou com algum problema. Eu preciso mudar a minha forma de fazer. E tem tanta coisa para a gente experimentar, né? Nós, assim, não sei quanto tempo a gente ainda tem, Márcia. Estamos finalizando já, temos Ah, uma tá. hora Não. de. Então, só uma coisa interessante, né? Olha só, a gente fala tanto de inteligência artificial, de tecnologia, e hoje, assim, eu tenho participado de alguns eventos que me parece que se o laboratório não estiver trabalhando com inteligência artificial, ele não está inovando. É uma coisa que tem aparecido muito, como se isso fosse a panaceia universal, a única forma de solução dos problemas, né? O morango. O morango é o novo morango, agora seria a banana já, né? É, o novo morango é a inovação, é a inteligência artificial. E aí, conversando com a nossa equipe, a gente tem o Luiz Guilherme, que é super criativo, né? O nosso diretor da biblioteca, que também é laboratorista, está lá desde o início. Então, a gente estava conversando e ele teve uma ideia. A gente deve fazer agora como teste, provavelmente ainda este mês. A gente já tem feito essa experiência de trazer a inteligência artificial para o laboratório, como parceira, né? Primeiro a gente trouxe como parceira
para auxiliar, fazer relatório, organizar os registros visuais que a gente faz das oficinas, né? Então, primeiro a gente começou a usar para isso. Aí a gente pensou, mas e se, né? Porque laboratório é lugar de testar e construir hipótese. Então a gente pergunta muito isso, mas e se? E aí a gente pensou, e se a gente começar a usar a inteligência artificial durante uma oficina como parte, como participante? A gente vai jogar a mesma pergunta para as inteligências humanas, para a inteligência artificial. Vamos ver como ela pode contribuir para enriquecer o debate, né? A gente já fez uma experiência assim, foi bem rica, foi bem legal, e agora a gente quer fazer uma experiência onde a gente tenha mais de um tipo, né, de inteligência artificial participando de uma oficina para ver como é que a gente pode integrar isso e mostrar para as pessoas que a IA é legal, mas ela não tem a solução para todos os problemas. E ela só sabe responder adequadamente se você souber fazer a boa pergunta. É. E isso é O- legal porque você mostra, a gente fala muito no laboratório, ó, gente, ó, vamos construir uma boa pergunta, porque ela vai aumentar a chance de termos uma boa solução. E as pessoas querem pular essa parte, elas querem ir logo para ideação, protótipo e projeto, já sair com tudo pronto. E aí tem esses casos, né? Você entrega uma solução maravilhosa para algo que não precisa e que ninguém vai usar, que ninguém vai querer e que não vai servir para nada no final. Então, a inteligência artificial mostra isso um pouco, sabe? Porque se você não souber construir muito bem a pergunta, ela vai te dar uma boa resposta, mas não sei se será adequada. Então, ela ajuda a gente também a mostrar para as pessoas como é importante não abandonarmos a nossa inteligência humana também, porque esse olhar humano, empático, esse olhar cuidadoso, que é capaz de humor, de eh, resiliência, de empatia, de percepção de sentimentos alheios, é muito importante quando você vai trabalhar problemas que vão entregar soluções que vão ser entregues para as pessoas, pessoas humanas. E a Márcia vai lembrar que nós fizemos uma oficina, ela era aluna do curso de mestrado, de especialização da ENFAM, e a gente fez uma oficina como é que seria o juiz do futuro, né? E os grupos disseram que a Giovana também estava, que o juiz do futuro seria um robô tecnológico, que isso, que aquilo, aí foram fazer pesquisa com o usuário e o que o usuário quer, gente? Um Um juiz juiz mais humano. humano, Juiz mais mais humano. humano, empático, que ouça, que tenha cuidado ao dar as suas decisões. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados também. Eu não estou trabalhando com inteligência artificial, mas eu estou sim fazendo inovação. Isso é importante para que não fique essa coisa de novo, né? Que inovação é tecnologia. Também falo isso há 9 anos, já virei a chata. Inovar inovação não é tecnologia, tecnologia é uma das possibilidades de inovação. A gente tem usado também a inteligência artificial em oficina. A gente fez a experimentação justamente no curso que foi oficinado, numa formação de Design Thinking da 4ª região. Foi bem bacana, assim, porque a gente também usou. E é legal o quê? Para ver, a pergunta para a IA é o que o grupo não está vendo? E daí vem Isso. alguns insights, né? O que faltou? Você se alimenta com o que está vendo, está acontecendo ali naquela sala, e o que o grupo está percebendo. E ali pode vir esses gaps, né? E para evitar Sim, isso, que você falou também, né? É, tem muita gente que chega na oficina, principalmente o dono da demanda, né? E fala, não, já... Ah, pode deixar que eu já conheço o problema, já sei a solução, né? Deixa comigo. E depois, quando começa a esfarelar ali, que não, né? Começa a cavar, aí tem. E também eu gosto muito, falando em IA também, de uma frase que o professor Silvio Meira falou lá na pandemia já, né? Que a IA não é tecnologia,
e não é ferramenta. Ela é uma nova dimensão da própria inteligência humana. Eu achei isso incrível. E é Muito isso, né? legal, muito legal. Ela não é tecnologia, não é ferramenta, é verdade. É uma nova. Ela pode ser uma boa parceira, É, né? porque ela depende da gente de tudo, assim, né? Depende, claro, depende da gente. É isso aí. Mas, Marcinha, para encerrar, Segue. acho que temos que nos preocupar mais com transformação, efetividade e propósito, muito mais, do que com prêmios, capacitação, sensibilização, sabe? Eu acho que capacitação a gente faz, todo ano faz um monte, e não garante que as pessoas. E não só em inovação, tá? A gente faz capacitação gerencial todos os anos, horas e horas de capacitação, e alguns gestores continuam assediando, então não tendo a menor tato para a gestão de pessoas. Então, o capacitar não garante que as pessoas vão mudar os seus comportamentos ou efetivamente colocar aquele conhecimento em prática. Então, acho que mais que tudo a gente tem que transformar e agora, talvez, fazer dos laboratórios de inovação efetivamente um espaço acolhedor, né? Eu brinco que eu gosto de acolher as pessoas e oferecer um chá degustação. Experimenta aqui um recorte, veja como é, veja se ajuda, porque é interessante, mas nesses 9 anos eu tive umas experiências incríveis com pessoas que eram avessas, céticas, vieram, participaram, ficaram encantadas e agora voltam e são entusiastas. Então, vale a pena a gente investir em mostrar para as pessoas o que como o laboratório pode auxiliar a gestão, É. além de ser uma vitrine para prêmios, para isso, para aquilo, né? Mas, assim, o mais importante é a gente mostrar como a gente pode efetivamente auxiliar. É uma relevância, né? Mas que É, também não só o laboratório mostre sozinho ou faça esse trabalho sozinho, mas que a alta liderança apoie e prove, ó, estão comigo. O então, laboratório de inovação está comigo e eu acredito e gostaria que vocês acreditassem. Então, eu acho que o discurso deve ser meio por aqui, sempre falo isso também. sim, sim. E isso é sazonal, infelizmente, né? Alguma gestão apoia, outra não, outra apoia, outra não. Então a gente vive nessa sobe e desce, né? Estamos apoiados, não estamos apoiados. Então, aqui, 9 anos depois, eu falo, não, a gente existe ainda. Então, isso é prova da nossa relevância, porque até aqueles que não apoiavam mantiveram. Então, isso é importante. Ah, A é. Tamura colocou algumas coisas aqui. O doutor O Eduardo também Tamura falou. falou os laboratórios como locais de experimentos e treinamentos, isso, capacitação como treino para o trabalho. Pessoas atletas que passam mais tempo treinando do que competindo. Perfeito. Não é pena que ela saiu, que eu queria que ela encerrasse também, a doutora Giovana. E, ó, gostei. A Tamura também falou que tem orgulho do judiciário, de tudo que o judiciário já fez e faz, e que tem muito trabalho, e tem mesmo. Gestão de É, equipes, vamos trabalhar juntas aí, Carol, vamos fazer coisas para a quarta região. isso é importante. E é Puxa, é o isso, tema. né? A gente trabalhar juntos e cada vez mais em rede, né? Para que a gente possa se auxiliar e trocar informações, conhecimentos, experiências, para que a gente esteja sempre aí, pensando juntos em como tornar Aí é a pergunta para os laboratórios de inovação, eu diria, daqui para frente. Como garantir, que a gente fala como podemos, né? Como podemos garantir a sustentabilidade dos laboratórios de inovação ao longo do tempo para implementar efetivamente o modelo mental inovador, a cultura da inovação e trazer transformação para o Poder Judiciário. É uma proposta de uma oficinona para a gente, mas Não quer nada, né, Gisele? Nossa, a pergunta, responde a pergunta de US$ 1 milhão. A solução de US$ 1 milhão.
A gente Ah, pode partir em pedacinhos, né? vamos fazer, vamos. Só, já temos aqui várias pessoas que podem participar, ó. As pessoas já foram saindo, mas temos 25 aqui, né? Já dá para fazer uma oficina. Então, Gi, muito obrigada pela tua participação. Eu Agradeço que de agradeço. novo você abrir tua agenda. Eu sei que você está voltando hoje de férias e já caiu aqui no link convida. Muito obrigada. Que a gente está tendo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falei para a Márcia, eu quero um bate-papo mesmo para a gente poder dialogar sem aquela formalidade toda de uma apresentação convencional, para a gente pensar juntos, porque a ideia era trazer mais do que esclarecimentos, trazer uma provocação, né? E agora? E Tem um agora? filme muito interessante que chama E Agora, para onde vamos? E eu digo mesmo para nós, e agora? Né? A gente já chegou até aqui, temos laboratório, não temos equipe, temos um monte de dificuldades, mas e aí? Para onde que nós vamos agora? É a É, pergunta provocativa final. muito bom. As verdades duras de engolir, né? Assim, a gente tem que falar nelas, né, Gi? Sim, sim, não Então, é fácil, é difícil, não são tudo flores. A gente muitas vezes não tem apoio, não tem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu compro post-it, porque também. é, então, assim, aí fala, mas você compra por quê? Porque eu quero. Eu Porque já, eu já não quero. explico mais, eu já respondo assim, porque eu quero que a experiência das pessoas que venham para o laboratório seja legal, né? Eu já faço assim, mas eu vou. Você vai num lugar, às vezes me convidam para fazer uma oficina, fala, mas eu não tenho laboratório, não tenho oficina, não tenho post-it, não tenho. Não faz mal, a gente faz com o que você tiver. Corta papel, escreve com a caneta Bic. O importante, o laboratório, o espaço físico, o post-it colorido, a canetinha, os canvas bonitos, são icônicos, né? Eles são importantes para marcar um espaço. Mas dá para fazer inovação sem isso também, porque o importante é a mudança do modelo mental e a adoção do pensamento de construção de hipóteses, né? O raciocínio abdutivo, construir hipóteses, experimentar, testar e botar para implementação em pequena escala. Fazer os mínimos produtos viáveis, testou, aprovou, segue em frente. E como que a gente tem, né? Eu já dei oficina também que tudo que eu precisava era parede e mesa. Não tinha nem parede nem mesa. A parede não podia pregar nada, colar nada e não tinha mesas. E as pessoas fizeram no chão, Sim. escreveram no chão e colaram os post-its, né, nos cartazinhos no chão. E foi uma das melhores oficinas que eu fiz. Foi muito bacana. Até para a gente desmistificar, né? É, não criar o feudo da inovação. Isso é uma coisa que me preocupa desde sempre. Sabe? É falar, é aquele povo lá que só sabe trabalhar com post-it, fica falando umas palavras em inglês que ninguém entende. Uma juíza um dia falou para mim: Olha, eu achei legal que você sempre traduz os termos, porque eu acho horrível que a pessoa fica falando porque usa isso, usa aquilo, porque não sei o quê, só termos em inglês, só dá para fazer se tiver isso ou aquilo. Isso é tiro no pé, né? A A bolha. gente tem que é a bolha, a gente tem que furar a bolha. Ó, nós estamos aqui e fazemos tudo juntos e inovar não é criatividade. Então a gente faz no chão, faz com papel picado, faz com o que tem à mão. É. O importante é o resultado que a gente vai alcançar e o quanto a gente vai conseguir integrar as pessoas de uma maneira empática, né? Isso é bem importante. E essas foram as palavras da nossa madrinha dos laboratórios de inovação do Judiciário. E eu adorei, ficaria com você a tarde inteira aqui conversando, mas temos que ir. Ficaríamos a tarde inteira falando sobre isso, porque é um assunto maravilhoso, né? E a gente, ó, Márcia e eu, conseguimos manter o entusiasmo após décadas de justiça, ainda brilha o olho e a gente ainda quer fazer. Isso é muito importante.
A E gente é não perder essa chaminha, sabe? Porque isso faz bem para a gente, dá propósito para a gente também. exatamente. Todo mundo que sai de uma oficina, se alguém aqui não participou ainda, participe, porque todo mundo relata que sai renovado e sai com um gás novo para até produzir melhor dentro da sua sala cinza lá, né, da sua realidade ali do dia a dia. Tem gente aqui que tenho certeza que já participou com a gente, concorda, já me relatou isso. Tem a Isabel aqui, está sempre com a gente, e é uma realidade, né? Então, venham, participem do laboratório, falam, venham conhecer, né, os laboratórios aí da instituição, das instituições de vocês. E a Se Luanda que insiram, fala, ó. né, Márcia? Se insiram. Então, Experimenta, ó, que né? bonitinha a Luanda lá do Toada, ó. Cada frase emitida por Gisele é um aprendizado. Foi um prazer Ah, passar Luanda é parte da tarde com você. maravilhosa, Luanda. Beijo para É, Luanda, um você. amor. Pessoal, então vamos terminar aí nosso link convida número 41. Gi, super obrigada. Eu E que o mês que agradeço. vem nós devemos falar sobre ciências comportamentais, que é um tema também super bacana. Muito bom, gente. Muito obrigada a todos e todas. Um prazer ter passado esse tempinho aqui com vocês para a gente refletir juntos sobre o nosso futuro. Obrigada, Marcinha. Beijo para todos E e todas e ótima tarde. obrigada, Finalzinho de pessoal. tarde. Beijo, até mais. Beijo, tchau.